Minha sogra vem morar aqui e não tem espaço para duas. Ouvir isso do meu filho, enquanto eu ardia em febre na casa que eu mesma comprei, foi um golpe que gelou meu sangue. Faz apenas 3 dias, mas a dor daquela noite parece eterna. Meu nome é Sol Campos, tenho 64 anos. Esta é a história de como um simples documento judicial transformou a arrogância do meu filho no seu maior pesadelo. Essas palavras saíram da boca do meu filho Marcelo como uma sentença de morte. Eu estava deitada no sofá da sala, enrolada num cobertor velho, tremendo de febre. Meu corpo inteiro doía. A tosse rasgava meu peito a cada respiração. O termômetro marcava 38 graus. O médico tinha dito pela manhã que era princípio de pneumonia, que eu precisava de repouso absoluto, remédios de 6 em 6 horas, cuidado. Mas ali estava meu filho, de pé na minha frente, olhando para o chão, sem coragem de encarar meus olhos. As palavras dele ecoavam na minha cabeça febril. Não tem espaço para duas. Não tem espaço. Para duas. Tentei processar o que estava ouvindo. Será que era delírio da febre? Será que eu tinha entendido errado? Forcei minha cabeça a levantar do travesseiro encharcado de suor. A sala girava ao redor de mim. Marcelo, filho, o que você está dizendo? Minha voz saiu rouca, quebrada. Cada palavra custava um esforço imenso. Ele continuava olhando para o chão, as mãos nos bolsos da calça jeans, os ombros curvados. Eu conhecia aquela postura. Era a mesma de quando ele era criança e tinha feito algo errado, mas não queria admitir. Foi quando ela apareceu. Daniela surgiu da porta do quarto, aquele quarto que era meu, onde eu dormia há 12 anos, desde que comprei esta casa. Ela vinha com os braços cruzados, o rosto duro, aquela expressão que eu tinha aprendido a reconhecer nos últimos 3 anos de casamento deles. Era a cara de quem já tinha decidido tudo e não aceitava a contestação. Marcelo, fala logo, não fica enrolando. A voz dela era fria, cortante como lâmina. Ela usava aquele perfume caro e enjoativo que sempre me dava dor de cabeça. Hoje, com meu estômago embrulhado pela febre e pelos remédios, o cheiro me deu náusea. Segurei a vontade de vomitar. Marcelo engoliu seco. Vi a maçã de Adão dele subir e descer naquele pescoço que eu ainda lembrava de quando era fininho, de criança. Quantas vezes eu não passei a mão naquela cabeça, consolando ele quando voltava da escola chorando porque os meninos tinham zoado dele. Quantas noites eu não fiquei acordada ao lado da cama dele quando tinha febre, exatamente como eu estava agora, sozinha neste sofá. Mãe, é que a mãe da Daniela tá precisando de um lugar para ficar. A situação dela tá complicada lá onde ela mora. Tentei sentar. Meu corpo protestou com uma dor aguda nas costas, mas ignorei. Precisava entender direito o que estava acontecendo. Marcelo, essa casa tem 3 quartos. Tem o meu quarto, tem o quarto de vocês e tem o quartinho que a gente usa de depósito. A gente pode arrumar o depósito para ela. Eu ajudo mesmo doente assim. A gente... Não tem como! Daniela me cortou, a voz subindo 2 tons. Minha mãe não vai ficar num depósito cheio de tranqueira velha. Ela merece conforto, merece respeito. O silêncio que caiu na sala foi pesado, sufocante. Eu ouvia apenas minha própria respiração ofegante e o tic-tac do relógio de parede que meu falecido marido tinha me dado no nosso 20º aniversário de casamento. Daniela. Marcelo começou, mas ela levantou a mão, mandando ele calar a boca. Meu filho, um homem de 38 anos, calou a boca como um menino repreendido. Ela deu 3 passos na minha direção. Parou na frente do sofá, me olhando de cima, aquela altura toda, aquele corpo magro e rígido. Os olhos dela eram duros, sem um pingo de compaixão por uma mulher de 64 anos, tremendo de febre à sua frente. A senhora tem aposentadoria, não tem? Então a senhora pode alugar um lugar. Pode ficar num hotel uns dias enquanto a gente resolve as coisas. Minha mãe trabalhou a vida inteira também. Merece um lugar digno para morar. Cada palavra era uma facada, mas nenhuma doeu tanto quanto o que veio em seguida. A senhora é funcionária pública aposentada, viveu a vida inteira no conforto, com estabilidade. Já minha mãe rala até hoje, vendendo roupa de porta em porta. Ela merece mais. Olhei para o meu filho. Esperei que ele dissesse alguma coisa, que ele me defendesse, que ele lembrasse que eu também tinha ralado, que eu também tinha trabalhado 35 anos, acordando às 5 da manhã para pegar 2 ônibus até o INSS.
que eu tinha criado ele sozinha depois que o pai morreu, que eu tinha pagado escola particular, roupa, comida, tudo, tudo com minhas mãos calejadas de tanto trabalhar. Mas Marcelo continuou calado, olhando para o chão. Marcelo, minha voz saiu num fio. Filho, essa casa é minha. Eu comprei ela com o dinheiro da indenização do seu pai. Tá no meu nome, você sabe disso. Ele finalmente levantou os olhos. E o que eu vi ali me partiu mais do que qualquer febre poderia partir. Era constrangimento. Vergonha. Mas não vergonha do que estava fazendo comigo. Vergonha de mim. De ter uma mãe que estava atrapalhando os planos dele. Mãe, não complica as coisas. É só por uns dias. A senhora fica num hotel, descansa, se recupera dessa gripe e a gente conversa com calma depois. Uns dias. Ele tinha dito uns dias. Como se colocar sua mãe doente na rua fosse algo temporário, algo simples, algo que se resolvesse depois. Daniela já tinha se movido. Eu nem tinha percebido, com minha cabeça zonza de febre, mas ela tinha ido até o quarto e voltava arrastando minha mala velha, aquela de tecido azul desbotado que eu usava uma vez por ano quando ia visitar minha irmã em Contagem. Ela abriu a mala no meio da sala e começou a jogar minhas coisas dentro, sem dobrar, sem cuidado. Pegou meus vestidos do armário e atirou. Pegou minha escova de cabelo da penteadeira, meus chinelos de quarto, meu roupão. Tudo jogado dentro daquela mala como se fosse lixo. Espera, Daniela, espera. Tentei levantar do sofá. A sala girou. Precisei segurar no braço do sofá para não cair. A senhora tem meia hora para sair. Ela nem olhou para mim enquanto falava. Continuou enchendo a mala, agora pegando minhas roupas íntimas da gaveta, expondo tudo, sem nenhum pudor, sem nenhum respeito. 30 minutos. Ela tinha me dado 30 minutos para sair da minha própria casa. Olhei para Marcelo de novo. Uma última vez. Uma última esperança de que meu filho, aquele bebê que eu tinha embalado no colo durante madrugadas inteiras quando tinha cólica, fosse acordar daquele pesadelo e me defender. Marcelo, por favor. Ele desviou o olhar. E foi nesse momento que algo dentro de mim quebrou. Não foi meu coração. Coração partido eu já conhecia, desde o dia que enterrei meu marido 12 anos atrás. O que quebrou foi diferente. Era a ilusão. A ilusão de que sangue significa lealdade. A ilusão de que ser mãe significa ser amada incondicionalmente de volta. Daniela fechou a mala com dificuldade. As roupas estavam mal acomodadas, saindo pelos lados. Ela puxou o zíper com força, rasgando uma manga da minha blusa de domingo. Pronto, pode ir, pode ir. Como se eu fosse uma empregada sendo dispensada. Como se eu não fosse a dona daquela casa. Como se eu não tivesse pago cada tijolo, cada janela, cada porta com o dinheiro do seguro de vida do meu marido morto. Levantei do sofá com toda a força que ainda tinha. Minhas pernas tremiam. A febre fazia tudo parecer irreal, como se eu estivesse vivendo um pesadelo. Peguei a alça da mala. Era pesada. Meu braço doía. Toda eu doía. Caminhei até a porta. Cada passo era um esforço monumental. Daniela abriu a porta da frente. O ar frio da noite entrou como um tapa na minha cara. Eram 8 horas da noite de uma terça-feira de junho. Belo Horizonte estava frio. Eu estava de moletom fino e chinelo. Pisei na calçada. A porta se fechou atrás de mim. Ouvi a tranca. Ouvi meu filho trancando a porta da minha casa para me deixar do lado de fora. Fiquei ali parada, segurando aquela mala, tossindo, tremendo. As luzes da rua eram manchas amareladas através das minhas lágrimas. Não, eu não ia chorar. Não ainda. Precisava sair dali. Precisava ir para algum lugar. Mas onde? Onde uma mulher de 64 anos, doente, expulsa da própria casa pelo próprio filho, vai às 8 da noite? Foi quando a voz dela me chamou. Sol! Sol! Meu Deus do céu! O que aconteceu? Dona Lourdes atravessava a rua correndo. Minha vizinha de 40 anos. Ela tinha visto tudo da janela dela. Claro que tinha visto. Dona Lourdes não perdia nada naquela rua. Ela chegou perto de mim, segurou meu braço. Seu rosto estava cheio de preocupação genuína. Aquele tipo de preocupação que eu não via no rosto do meu próprio filho havia muito tempo. Sol, você tá tremendo. Você tá com febre. O que você tá fazendo na rua com essa mala? Abri a boca para responder, mas só saiu um soluço. Um soluço feio, alto, daqueles que a gente tenta segurar, mas não consegue. E então, desabei.
Desabei ali na calçada, nos braços da dona Lourdes, chorando que nem criança, tossindo, tremendo. Ele me botou pra fora, Lourdes. Meu filho me botou pra fora da minha casa pra colocar a sogra dele. Dona Lourdes ficou branca. Seus olhos ficaram arregalados de choque. Ela olhou pra minha casa, pras janelas acesas, pra porta fechada e depois pra mim de novo. Isso não pode ser verdade, não pode. Vem pra minha casa, você vai dormir lá, eu cuido de você. Não. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Não, Lourdes. Obrigada, mas não. Eu preciso ir. Não sei de onde veio aquela firmeza. Talvez fosse a febre, talvez fosse o choque. Mas algo dentro de mim sabia que eu não podia aceitar a ajuda da dona Lourdes naquele momento. Se eu ficasse ali, perto da minha casa, eu ia fraquejar, ia querer voltar, ia querer implorar para o meu filho me deixar entrar. E eu já tinha sido humilhada o suficiente por aquela noite. Peguei meu celular do bolso com mão trêmula. Abri o aplicativo de táxi. Dona Lourdes segurava minha mala, não me largava do braço, falava sem parar. Sol, pelo menos me diz para onde você vai. Me liga quando chegar. Por favor. O táxi chegou 3 minutos depois. Um Gol cinza velho. O motorista olhou para mim pelo retrovisor com aquela cara de quem vê uma pessoa destruída e não sabe se pergunta ou se fica quieto. Me leva para um hotel perto da rodoviária. Qualquer um, o mais barato que tiver. Dona Lourdes colocou a mala no banco de trás comigo. Segurou minha mão pela janela aberta do carro. Eu vou ficar de olho aqui. Qualquer coisa mesmo, você me liga. Acenei para ela enquanto o táxi arrancava. Olhei para trás uma última vez. Minha casa. Minha casa de 3 quartos no bairro Santa Sol, que eu tinha comprado com tanto orgulho 12 anos atrás. As luzes estavam acesas. Pela janela da sala, vi a silhueta de Daniela passando. Ela já estava medindo cortina nova, já estava se apropriando do que era meu. Mas ela não sabia. Nenhum dos dois sabia. Eles não sabiam que aquela casa tinha sido registrada de um jeito muito específico. Eles não sabiam das cláusulas que o Dr. Valdir tinha colocado na escritura. Eles não sabiam que eu não era só uma velha funcionária pública aposentada, coitadinha, que ia aceitar tudo calada. Enquanto o táxi cortava a noite fria de Belo Horizonte, enquanto eu tremia no banco de trás tossindo e enxugando lágrimas silenciosas, uma coisa estava clara na minha cabeça febril. Eles iam pagar por isso. E eu ia me certificar pessoalmente de que cada segundo daquela humilhação fosse cobrado. Mas primeiro, eu precisava sobreviver àquela noite. Antes de continuar a história, me diga uma coisa. Se seu próprio filho te colocasse na rua doente para agradar a esposa dele, o que você faria? Deixa nos comentários. Quero saber sua opinião antes de continuar minha história. O hotel era exatamente o tipo de lugar que eu imaginava quando pedi para o motorista me levar ao mais barato perto da rodoviária. A fachada tinha pintura descascada, amarelada pelo tempo e pela poluição. Uma placa luminosa piscava com 2 letras apagadas. Hoteli Boas Zidas. R$ 40 a diária, o rapaz da recepção anunciou sem tirar os olhos do celular. Subi as escadas porque o elevador tinha uma placa de concerto que parecia estar ali havia meses. Cada degrau era uma tortura. Minhas pernas tremiam. A mala batia nas minhas canelas. 2º andar. Quarto 212. A chave era daquelas antigas, pesada, pendurada num chaveiro de plástico vermelho com um número gravado. Girei a fechadura. A porta rangeu ao abrir. O cheiro me atingiu primeiro. Mofo. Aquele cheiro de lugar fechado há muito tempo, de umidade entranhada nas paredes, de colchão velho. Acendi a luz. Uma lâmpada fraca e amarelada iluminou o quarto minúsculo. Uma cama de solteiro com um cobertor fino marrom manchado. Um criado mudo bamboleante. Uma televisão velha em cima de uma mesinha de fórmica descascada. O banheiro tinha o box quebrado e azulejos faltando. Era ali que eu ia dormir. Naquele quarto que cheirava a derrota e abandono. Fechei a porta. Tranquei por dentro. Encostei as costas na madeira fina e finalmente deixei meu corpo desabar. Deslizei até o chão, abraçando meus próprios joelhos, e chorei. Chorei como não chorava desde o funeral do meu marido. Soluços que saíam do fundo da alma, daquele lugar onde guardamos as dores que ninguém pode ver. A febre voltou com força. Tremi tanto que meus dentes batiam. Consegui me arrastar até a cama. O colchão era duro e tinha caroços. Afundei nele mesmo assim.
Puxei aquele cobertor que cheirava a naftalina e me enrolei inteira. Mas não adiantava. O frio vinha de dentro. Peguei o celular. 00:15. Nenhuma mensagem. Nenhuma ligação. Meu filho tinha me expulsado de casa às 8 da noite e nem se deu ao trabalho de mandar uma mensagem perguntando se eu estava bem, se eu tinha chegado em algum lugar. Abri o WhatsApp dele. A foto de perfil era ele com Daniela, os dois sorrindo numa churrascaria cara. A última vez que ele tinha visualizado minha mensagem foi há 3 dias, quando eu tinha mandado foto do almoço que fiz e ele respondeu só com um joinha. Comecei a digitar. Filho, cheguei num hotel. Estou bem. Apaguei. Digitei de novo. Marcelo, por favor, podemos conversar? Apaguei também. O que eu ia dizer? Que eu estava com medo? Que estava sozinha? Que cada respiração doía porque a pneumonia estava piorando? Que eu não entendia como o menino que eu criei tinha virado esse homem capaz de fazer isso comigo? Tranquei o celular sem mandar nada. As horas passaram devagar. Eu tossia e tossia. A cada acesso, sentia que meu peito ia explodir. O remedinho que eu tinha tomado de manhã já tinha passado o efeito, mas minha bolsa com os outros remédios tinha ficado na casa. Daniela tinha empacotado tão rápido que metade das minhas coisas ficou para trás. Às 4 da manhã, a febre atingiu o pico. Eu delirava. Via meu marido sentado naquela cadeira decrépita do canto do quarto, olhando para mim com aquela cara triste que ele fazia quando estava preocupado. Levanta, Sol, você é forte. Sempre foi. Mas eu não conseguia levantar. Só conseguia tremer e suar, e sentir que ia morrer ali, sozinha, naquele quarto de hotel Mixuruca. Será que meu filho ia se importar se eu morresse? Será que Daniela ia fingir tristeza no velório? Será que iam vender minha casa assim que eu fosse enterrada, comemorando a herança? Quando o sol nasceu, trazendo uma luz fraca através da cortina rasgada, eu ainda estava viva. Surpresa minha. Arrastei-me até o banheiro. Olhei no espelho rachado. Não reconheci a mulher que me encarava de volta. Olhos fundos, vermelhos, pele pálida e suada, cabelos grudados na testa. Eu parecia um fantasma. Precisava de remédio. Precisava comer alguma coisa. Precisava decidir o que fazer. Desci até a recepção. O mesmo rapaz continuava ali, agora assistindo alguma coisa no computador. Perguntei onde tinha farmácia perto. Ele apontou para a esquerda sem olhar para mim. A farmácia era 2 quadras atrás. Caminhei devagar, segurando nas paredes quando a tontura vinha. Comprei antibiótico, xarope para tosse, dipirona. Gastei R$ 93. Olhei para o saldo da conta no aplicativo do banco. R$ 2.346. Minha aposentadoria tinha caído 3 dias antes. Era o que eu tinha até o mês que vem. Voltei para o hotel. Tomei os remédios. Comi um pão na padaria da esquina só porque sabia que precisava colocar alguma coisa no estômago. O pão desceu seco, raspando na garganta inflamada. De volta ao quarto 212, deitei na cama e olhei para o teto manchado de infiltração. Uma barata andava pela parede. Eu nem tive força para me assustar. Era assim que eu ia passar meus últimos anos? Sozinha em hotéis baratos? Expulsa da casa que eu mesma comprei? Invisível para o único filho que eu tinha? Mas então, no segundo dia, quando a dipirona baixou um pouco a febre e minha cabeça clareou, algo mudou. Eu estava deitada ali, olhando para aquela barata no teto, e de repente me lembrei de uma coisa muito específica. Uma conversa que eu tinha tido com o Dr. Valdir 12 anos atrás, quando assinei a escritura da casa. Dona Sol, ele tinha dito, tirando os óculos e limpando na gravata. A senhora vai querer colocar uma cláusula de usufruto vitalício? É uma proteção. Significa que enquanto a senhora for viva, ninguém pode tirar a senhora dessa propriedade. Nem mesmo se colocarem o nome deles na escritura, nem mesmo se for seu filho. Eu tinha aceitado na hora. Tinha até achado que era exagero dele, mas ele insistiu. A senhora nunca sabe, Dona Sol. Infelizmente, eu já vi muita história triste de mãe sendo botada para fora de casa pelos próprios filhos. Isso aqui é uma garantia. Meu coração começou a bater mais rápido. Sentei na cama, apesar da tontura. Procurei meu celular no meio das cobertas suadas. Encontrei. As mãos tremiam quando procurei o contato do Dr. Valdir na agenda. Será que ele ainda atendia no mesmo número? Já fazia 12 anos. Será que ele ainda trabalhava? Será que ele ia lembrar de mim? Eram 9 horas da manhã, horário comercial.
Respirei fundo e apertei o botão de ligar. Tocou uma vez, 2 vezes, 3. Escritório Pacheco Advocacia, bom dia. Uma voz feminina, jovem, secretária provavelmente. Bom dia, eu gostaria de falar com o Dr. Valdir. É urgente. Meu nome é Sol Campos. Um momento, por favor. Uma musiquinha horrível tocou no fone. Meu coração batia tão forte que eu achei que ia sair pela boca. E se ele não pudesse me ajudar? E se a cláusula não valesse mais? E se... Sol Campos, meu Deus, quanto tempo! A voz dele, mais velha, mais rouca, mas era ele. E então desabei. Contei tudo, chorando, tossindo, interrompendo a história para assoar o nariz no papel higiênico áspero do hotel. Contei como Daniela me expulsou, como Marcelo me traiu, como eu estava num hotel barato perto da rodoviária com princípio de pneumonia. Dr. Valdir ficou em silêncio quando terminei. Um silêncio pesado. Depois ele respirou fundo e disse: Sol, você se lembra de como nós registramos aquela casa? Minha voz saiu trêmula. Lembro que o senhor disse para fazer tudo certinho, em nome só meu. Exatamente. A casa está registrada em seu nome. Somente seu nome. Com cláusula de usufruto vitalício registrada em cartório. Sabe o que isso significa? Mal conseguia respirar esperando a resposta. Significa que ninguém, eu disse ninguém, pode te tirar de lá enquanto você for viva. E qualquer pessoa morando lá sem sua autorização formal e expressa está cometendo esbulho possessório. É ilegal, Sol. O que seu filho fez é ilegal. As lágrimas voltaram. Mas dessa vez eram diferentes. Não era mais desespero. Era outra coisa. Era alívio. Era raiva transformando-se em algo mais frio, mais calculado, mais poderoso. O senhor pode me ajudar? Pode vir aqui hoje mesmo? Que horas você consegue? Olhei para o relógio. 9h20. Eu consigo ir agora. Então vem. Traz todos os documentos que você tiver da casa. Escritura, IPTU, tudo. A gente vai resolver isso, Sol. Eu te prometo. Desliguei o telefone e pela primeira vez em 2 dias sorri. Tomei um banho naquele chuveiro horrível de água morna. Me vesti com a melhor roupa que tinha na mala amassada. Passei batom, prendi o cabelo, olhei no espelho. Ainda estava abatida, magra, com olheiras, mas tinha algo diferente nos meus olhos. Tinha fogo. Peguei a pasta azul que, graças a Deus, eu tinha jogado na mala. Dentro dela estavam todos os documentos da casa. Eu sempre fui cuidadosa com papelada. 35 anos trabalhando no INSS ensina a gente a guardar tudo certinho. O escritório do Dr. Valdir ficava no centro. Peguei um ônibus. Sentei perto da janela e assisti Belo Horizonte passar. A cidade onde eu nasci, onde eu criei meu filho, onde eu trabalhei a vida inteira. A cidade onde eu ia recuperar minha dignidade. Quando cheguei lá, ele me recebeu pessoalmente. Dr. Valdir estava mais velho, os cabelos completamente brancos agora, mais magro, mas o sorriso era o mesmo. Gentil, honesto. Ele me abraçou na porta do escritório. Sente aqui, Sol. Deixa eu ver esses documentos. Espalhamos tudo na mesa grande de madeira. Ele colocou os óculos de grau e começou a examinar cada papel com aquele cuidado meticuloso de quem sabe exatamente o que está procurando. Escritura. Registro de propriedade. Comprovantes de IPTU dos últimos 10 anos, todos pagos em dia, todos em meu nome. Contas de água, de luz, tudo. Tudo provando que aquela casa era minha. Dr. Valdir ia passando os dedos pelos documentos, fazendo anotações num bloquinho, balançando a cabeça. Depois de 20 minutos, ele tirou os óculos e olhou para mim. Sol, seu filho e sua nora estão cometendo um ato gravíssimo. Esbulho possessório com agravante de coação contra a idosa em condição de vulnerabilidade por doença. Você foi forçada a sair da sua própria propriedade. Isso é passível de processo civil e pode até virar caso de polícia, dependendo de como a gente conduzir. Cada palavra era uma música para os meus ouvidos. O que eu faço, doutor? Ele abriu uma gaveta e pegou alguns papéis timbrados. Primeiro, eu vou preparar uma notificação extrajudicial. Vou mandar um oficial de justiça entregar pessoalmente. Eles vão ter 72 horas para desocupar o imóvel ou apresentar alguma defesa legal. Spoiler. Eles não têm defesa legal nenhuma. 72 horas. 3 dias. Eles tinham 3 dias. Segundo, eu vou entrar com uma medida de reintegração de posse urgente.
Com a documentação que você tem aqui, é questão de dias para o juiz mandar a polícia tirar eles de lá se eles não saírem por bem. E quanto vai custar, doutor? Minha voz saiu pequena. Eu tinha R$ 2.000 na conta. Ele balançou a cabeça. Seu marido me ajudou quando eu estava começando na advocacia. Conseguiu agilizar uns documentos para mim no INSS que salvaram um caso importante. Eu devo muito a ele. E a você, que sempre foi prestativa. Considera isso acertado. Chorei ali mesmo, na frente dele. Chorei de gratidão, de alívio, de tudo. Assinei os papéis com mão firme. Não tremia mais. Saí do escritório dele às 2 da tarde. O antibiótico já estava fazendo efeito. A febre tinha baixado. Meu corpo ainda doía, mas era diferente. Era uma dor de quem estava voltando à vida. Voltei para o hotel e esperei. No dia seguinte, quinta-feira, às 10 horas da manhã, meu celular tocou. Era Dona Lourdes. A voz dela estava agitada, quase gritando. Sol, Sol, tem um homem de terno aqui na porta da sua casa com uns papéis oficiais. O Marcelo acabou de atender. Tá um Deus nos acuda aqui. Sentei na cama. Meu coração disparou. Conta tudo, Lourdes. Tudo que você tá vendo. O homem entregou um envelope pro Marcelo. Ele abriu ali mesmo. Sol, você precisava ver a cara do seu filho. Ele ficou branco. Branco que nem papel. Começou a ler, a mão dele tremendo. A Daniela veio correndo da cozinha perguntando o que era. Ele nem conseguia falar. Ela arrancou o papel da mão dele e começou a ler em voz alta. Sol, ela começou a gritar. Gritou que isso era absurdo, que iam processar todo mundo, que não iam sair. Fechei os olhos. Visualizei a cena. O pânico deles. A justiça chegando. O oficial explicou que eles têm 72 horas para desocupar voluntariamente ou apresentar defesa legal de permanência no imóvel. Sol, a mãe da Daniela desceu as escadas correndo, já carregando mala. A mulher nem esperou, botou tudo no táxi e vazou. Ri alto. Dona Lourdes ficou em silêncio por um segundo, surpresa com minha reação. Sol, você fez isso? Fiz, Lourdes. Fiz sim. Meu Deus do céu, mulher, você é uma guerreira. Conversamos mais um pouco. Ela prometeu continuar de olho e me atualizar de tudo. Desliguei o telefone e deitei na cama, olhando para o teto. 72 horas. Tic-tac, Marcelo. Tic-tac, Daniela. O tempo da humilhação estava acabando. E o tempo da justiça estava só começando. O telefone tocou naquela noite às 9h45. Eu já esperava. Já estava preparada. O nome dele piscou na tela. Marcelo. Deixei tocar 3 vezes antes de atender. Queria que ele suasse. Queria que ele sentisse o gostinho do desespero. Alô? Minha voz saiu calma, fria, praticada. Mãe, pelo amor de Deus, o que a senhora fez? A voz dele estava histérica, quebrada. Eu conseguia ouvir Daniela gritando ao fundo, algo sobre advogado, sobre processo, sobre injustiça. Fiz o que, Marcelo? Deixei a pergunta no ar. Inocente. Chegou um oficial de justiça aqui. Um papel dizendo que a gente tem que sair da casa em 72 horas. Isso tá certo? A senhora fez isso? Sentei na cama daquele quarto de hotel barato. A janela estava aberta. A brisa da noite entrava fresca. Eu ouvia os sons da rodoviária lá embaixo, buzinas, vozes, a vida acontecendo. A casa é minha, Marcelo. Sempre foi. Está no meu nome desde o dia que comprei com o dinheiro do seguro do seu pai. Você me colocou para fora doente, com princípio de pneumonia, para instalar a sogra que nem te respeita. E agora tá surpreso que existem consequências? Silêncio do outro lado. Então, Daniela arrancou o telefone dele. A senhora é uma velha egoísta. Meu filho vai saber disso. A senhora vai ver. Quase ri. Quase. Mas me contive. Daniela, você tem 72 horas. Sugiro que usem esse tempo para procurar outro lugar para morar. Boa noite. Desliguei. O celular tocou de novo imediatamente. Bloqueei o número. Tocou de um número diferente. Bloqueei também. Na 5ª tentativa, cansei e desliguei o aparelho. Deitei na cama e dormi melhor do que tinha dormido em anos. Nos 3 dias seguintes, fiquei no hotel. O antibiótico estava fazendo efeito. A tosse melhorou. A febre não voltou. Eu saía só para comer alguma coisa na padaria da esquina e para caminhar um pouco, recuperando as forças. Dona Lourdes me mandava atualizações por mensagem. Na sexta-feira,
Ela escreveu: Sol, eles não saíram ainda. A Daniela tá tentando achar advogado, mas ninguém quer pegar o caso. O Marcelo tá com a cara péssima, não tá indo trabalhar. No sábado, alugaram um caminhão pequeno. Tão tirando as coisas da casa. A Daniela tá chorando no meio da rua. No domingo, eles saíram. Deixaram as chaves na caixa de correio. A casa tá vazia, Sol. Domingo. O prazo tinha sido até segunda-feira, mas eles saíram antes. Nem esperaram o oficial voltar. Segunda-feira de manhã, 9 horas em ponto, encontrei o Dr. Valdir na frente da minha casa. Ele estava com 2 oficiais de justiça e um chaveiro. Bom dia, Sol. Trouxe reforços só para garantir, mas parece que eles já foram embora. Ele sorriu, aquele sorriso paternal. Caminhei até a porta da minha casa. Minha casa. Aquela porta verde que eu mesma tinha pintado há 6 anos. Aquele número 27 de bronze que eu tinha colocado. Aquele jardim que eu cuidava todo domingo. Dona Lourdes veio correndo de casa dela, me abraçou ali no portão. Sol, graças a Deus você voltou. Eu soube de tudo. Você é uma heroína. O chaveiro abriu a porta. Entramos. O cheiro da casa me atingiu primeiro. Minha casa tinha um cheiro específico, de sabão de coco e amaciante de lavanda. Mas agora tinha outro cheiro junto. O perfume enjoativo de Daniela ainda pairava no ar. Andei pelos cômodos. A sala estava em desordem. O sofá fora de lugar. A mesa de centro arranhada. Eles tinham levado a TV, mas era a deles mesmo. No quarto, minha cama estava desfeita. Os lençóis que eu tinha acabado de lavar na segunda-feira anterior, antes de ficar doente, estavam sujos, amarrotados. Mas foi na cozinha que eu vi. Em cima da mesa, um bilhete. Letra de Marcelo. Aquela letra que eu reconheceria em qualquer lugar, que eu ensinei quando ele tinha 6 anos. Mãe, a gente vai ficar na casa da minha sogra até resolver isso. A senhora vai se arrepender. Amassou o bilhete e joguei no lixo. Vai se arrepender. Ele ainda achava que tinha algum poder sobre mim. Ainda achava que eu ia me dobrar, ia voltar atrás, ia implorar para ele voltar. Os oficiais fizeram o registro de reintegração de posse. Dr. Valdir me entregou uma cópia dos documentos. Acabou, Sol. A casa é sua de novo. Legalmente, oficialmente, definitivamente. Se eles tentarem entrar aqui sem sua permissão, é invasão de domicílio. Assinei os papéis na mesa da cozinha. Minha mesa. Minha cozinha. Depois que todos foram embora, fiquei sozinha. Andei pela casa devagar, reconhecendo cada canto, abrindo gavetas, checando armários. E foi no quarto, na gaveta do criado mudo que ficava do meu lado da cama, que encontrei papéis. Folhas impressas, dobradas, enfiadas no fundo da gaveta como se alguém tivesse escondido às pressas e esquecido. Peguei. Desdoblei com cuidado. Eram conversas de WhatsApp, impressas, entre Daniela e a mãe dela. Comecei a ler. E a cada linha, meu sangue gelava mais. Daniela. Mãe, já falei com o Marcelo. Semana que vem a gente bota a velha pra fora. Mãe. Tem certeza? E se ela fizer escândalo? Daniela. Ela não vai fazer nada. É uma velha medrosa. Funcionária pública aposentada, viveu a vida inteira na zona de conforto. Não tem coragem nem de matar uma barata. Mãe, e depois? Daniela. Depois a gente fica com a casa. Coloca no nome do Marcelo. Diz que foi doação. A velha não vai ter dinheiro para processar. Não vai ter coragem de ir contra o próprio filho. Em 6 meses, a casa é nossa. Sentei na cama. Minhas mãos tremiam segurando aqueles papéis. Tinha mais. Daniela. Minha mãe merece morar bem. Trabalhou a vida toda vendendo roupa. Merece mais que essa velha que ficou sentada a vida toda num escritório do governo. Mãe. E se ela morrer de desgosto? Essas velhas do coração fraco? Daniela. Melhor ainda. Aí a herança sai mais rápido. Li de novo. E de novo. O emoji rindo. Rindo da possibilidade de eu morrer. Minha visão ficou embaçada. Mas não eram lágrimas de tristeza. Era raiva pura. Elas tinham planejado tudo. Não foi impulsivo. Não foi só Daniela manipulando meu filho no calor do momento. Tinha sido premeditado. Calculado. Elas tinham discutido isso, rido disso, planejado roubar minha casa e talvez até torcer para que eu morresse no processo. Continuei lendo. Tinha mais conversas. Semanas antes. Daniela. O Marcelo ainda fica com dó da mãe dele. Preciso trabalhar mais ele. Mãe. Faz aquela coisa que eu te ensinei. Chora um pouco.
Diz que sua mãe tá sofrendo. Homem cai feito patinho. Daniela: já tô fazendo. Semana passada chorei dizendo que minha mãe tá sendo despejada. Mentira, mas ele acreditou. Ele ficou todo sem graça. Acho que até o final do mês eu convenço ele. Elas tinham mentido. A mãe de Daniela nem estava sendo despejada. Era mentira só para manipular meu filho. E tinha funcionado. Guardei aqueles papéis com cuidado. Dobrei cada um, coloquei numa pasta limpa. Isso era evidência. Evidência de premeditação, de má-fé, de manipulação. Mas eu precisava de mais. Peguei meu celular. Liguei para Dona Lourdes. Lourdes, preciso te fazer uma pergunta. Você lembra de alguma coisa estranha que aconteceu aqui em casa nas últimas semanas, antes de me expulsarem? Dona Lourdes pensou por um momento. Agora que você fala... Sim, teve um dia, umas 3 semanas atrás, que eu ouvi uma discussão alta vindo da sua casa. Você tinha ido no mercado. Eu ouvi a Daniela gritando com o Marcelo, algo sobre decidir logo e ter coragem de ser homem. Achei estranho, mas não quis me meter. Que dia foi isso, você lembra? Deixa eu ver. Foi numa quinta-feira porque eu ia pro bingo. Deve ter sido dia 8 de maio. 8 de maio. 3 semanas antes de me expulsarem. O plano estava sendo arquitetado bem debaixo do meu nariz. Lourdes, tem mais uma coisa. Você viu quando eles saíram no domingo? Viu se levaram muita coisa? Vi sim. Levaram algumas coisas deles, roupas, uns eletrodomésticos que eram deles, mas deixaram muita coisa. Tinha caixa entulhada na garagem. Pode me fazer um favor? Pode vir aqui me ajudar a revirar essas caixas? 10 minutos depois, Dona Lourdes estava na minha garagem, de luvas de borracha, abrindo caixas de papelão. Sol, olha isso aqui! Ela tirou de dentro de uma caixa vários envelopes. Contas. Contas em nome de Marcelo e Daniela. Todas atrasadas. Cartão de crédito, financiamento de carro, empréstimo. Sentei no chão da garagem e fui abrindo envelope por envelope. Cartão de crédito, R$ 23 mil de dívida. Financiamento do carro, 64 parcelas atrasadas, total de R$ 42 mil. Empréstimo pessoal, R$ 38 mil. No total, mais de R$ 100 mil em dívidas. Então era isso. Não era só crueldade. Não era só Daniela sendo má. Eles estavam afogados em dívidas e viram minha casa como salvação. Se conseguissem me tirar dali, se colocassem a casa no nome deles, podiam vender e pagar tudo. Eu era só um obstáculo no caminho do dinheiro deles. Dona Lourdes olhou para mim, horrorizada. Sol, eles iam vender sua casa. Acenei com a cabeça, ainda processando. Voltei para dentro. Sentei na sala. Olhei para aqueles papéis todos espalhados na mesa de centro. As conversas impressas, as contas, as dívidas. Uma coisa era clara. Isso não tinha acabado. Eles iam tentar de novo. Iam inventar alguma coisa, alguma mentira, algum jeito de voltar. Porque pessoas com R$ 100 mil de dívida e 0 de escrúpulos não desistem fácil. Eu precisava me proteger. Precisava de mais do que a ordem judicial. Precisava de provas irrefutáveis de quem eles eram, do que tinham feito, do que tinham planejado. Peguei o celular e liguei para o Dr. Valdir de novo. Doutor, encontrei umas coisas aqui. Preciso conversar com o senhor. É importante. No dia seguinte, terça-feira, voltei ao escritório dele com tudo. As conversas impressas, as contas, tudo. Ele leu com atenção, fazendo aquela cara séria de advogado analisando um caso. Sol, isso aqui é ouro. Prova premeditação. Prova tentativa de apropriação indébita de patrimônio alheio mediante coação. Você quer que eu faça o quê com isso? Pensei por um momento. Quero que o senhor guarde. Deixe bem guardado. Se eles tentarem qualquer coisa contra mim, qualquer processo, qualquer acusação, eu quero poder mostrar quem eles realmente são. Ele acenou, colocou tudo numa pasta e guardou no cofre do escritório. Voltei para casa. Passei o resto da semana limpando. Tirando o cheiro de Daniela, de perfume caro e mentiras baratas. Lavei todos os lençóis, todos os cobertores. Limpei cada canto. Recoloquei cada móvel no lugar certo. Na sexta-feira, uma semana depois de voltar, estava sentada no sofá da sala tomando café quando o celular tocou. Número desconhecido. Atendi. Sol, é você? A voz era conhecida, mas eu não conseguia identificar. Quem fala? É Célia. Célia Martins. A gente trabalhou junto no INSS há uns 15 anos. Você lembra de mim? Célia. Claro, uma mulher boa, competente.
A gente tinha sido da mesma turma de aposentadoria. Célia, claro que lembro. Como você conseguiu meu número? Peguei com a dona Marisa, do Recursos Humanos Antigo. Sol, eu preciso te falar uma coisa. É sobre seu filho. Meu coração gelou. O que sobre ele? Ontem eu estava na casa de material de construção onde ele trabalha. Trabalhava, na verdade. Sol, ele foi demitido. Ouvi o gerente comentando com outro funcionário. Disse que o Marcelo não estava apresentando resultados, que estava desligado, estressado, faltando muito. Desligado, estressado. Claro que estava. Ele tinha tentado roubar a casa da própria mãe e tinha dado errado. Obrigada por me avisar, Célia. Sol, eu não sei o que aconteceu entre vocês, mas se precisar de alguma coisa, pode contar comigo. Desliguei. Marcelo estava desempregado. 100 mil reais de dívida e agora sem salário. O castelo de cartas deles estava desmoronando. E eu estava só começando. 3 semanas se passaram. Junho virou julho. Belo Horizonte ficou mais fria, as manhãs cobertas por aquela neblina característica do inverno mineiro. Eu acordava cedo todo dia, fazia meu café, sentava na varanda da frente embrulhada num chale e ficava observando a rua acordar. A vida tinha voltado ao normal, ou quase. Eu tinha mudado a fechadura no dia seguinte à reintegração de posse. Mandei instalar câmeras de segurança na frente e atrás da casa. Não ia correr mais riscos. Dona Lourdes vinha tomar café comigo todo sábado, como sempre fazíamos antes de Marcelo casar. A gente ficava conversando, rindo, colocando a fofoca em dia do bairro. Era reconfortante ter a normalidade de volta. Mas eu sabia que não tinha acabado. Conhecia meu filho. Conhecia a capacidade de manipulação de Daniela. Eles iam tentar alguma coisa. Era questão de tempo. E eu estava certa. Foi numa quinta-feira, 18 de julho, às 3 da tarde. Eu estava no quintal regando as plantas quando o celular tocou. Número desconhecido de novo. Atendi com cautela. Sol Campos? Voz masculina, formal. Sim, quem fala? Meu nome é Ricardo Menezes. Sou advogado. Estou ligando em nome do meu cliente Marcelo Campos e sua esposa Daniela Rocha. Eles gostariam de marcar uma reunião com a senhora. É sobre um possível acordo familiar. Acordo familiar. Que conveniente. Que tipo de acordo? Prefiro não discutir por telefone. Seria possível a senhora comparecer ao meu escritório amanhã, sexta-feira, às 10 horas da manhã? Fica na Rua da Bahia. Centro. Pensei rápido. Eles queriam me encontrar em território neutro, com o advogado presente. Achavam que iam me intimidar. Achavam que eu ia aceitar alguma mixaria, assinar algum papel cedendo meus direitos e tudo ficaria resolvido. Vou pensar e te retorno. Senhora Sol, meus clientes estão muito ansiosos para resolver. Desliguei. Liguei imediatamente para o doutor Valdir e contei tudo. Ele riu. Aquela risada curta e seca de quem já viu esse filme antes. Eles estão tentando te pegar de surpresa, te fazer assinar alguma coisa sem você estar representada. Não cai nessa, Sol. Se for nessa reunião, eu vou com você. E mais, a gente vai virar o jogo. Como? Deixa comigo. Você confia em mim? Confio. Então liga para esse advogado aí e confirma, mas avisa que você vai levar seu advogado também. Aposto que ele não esperava isso. Liguei de volta para o doutor Ricardo Menezes. Doutor Ricardo, é Sol Campos. Pode confirmar para amanhã às 10. Mas vou levar meu advogado, doutor Valdir Pacheco. Sem problema, né? O silêncio do outro lado foi delicioso. Ele claramente não esperava. Ah, sim, claro. Sem problema. Até amanhã, então. Naquela noite, sentei com o Dr. Valdir no escritório dele até tarde. A gente revisou tudo. Todas as provas, todas as conversas, todas as dívidas. Montamos uma estratégia. Sol, amanhã eles vão tentar te oferecer alguma coisa. Talvez dinheiro, talvez alguma divisão da casa, talvez uma porcentagem de aluguel se você deixar eles morarem lá. Você não aceita nada. Nada. Você ouve, você deixa eles falarem, e aí você abre o jogo. Abrir o jogo como? Ele sorriu. Aquele sorriso de tubarão. Você vai ver. Sexta-feira, dia 19 de julho. Acordei às 6 da manhã. Tomei banho demorado. Me vesti com cuidado. Calça social preta, blusa branca de botão, sapato fechado preto, um blazer cinza que eu tinha comprado há anos e quase nunca usava. Prendi o cabelo num coque. Passei batom vermelho. Olhei no espelho. Não era mais aquela mulher destruída de hotel barato.
Era Sol Campos, 64 anos, aposentada do INSS, dona da própria casa, dona da própria dignidade. Dr. Valdir me buscou de carro às 9h30. Fomos em silêncio, cada um imerso nos próprios pensamentos. O escritório do Dr. Ricardo Menezes ficava num prédio antigo, mas bem cuidado na Rua da Bahia. Subimos de elevador até o 5º andar, sala 502. A secretária nos recebeu com aquele sorriso profissional e falso. Dr. Valdir? Dona Sol? Por favor, podem entrar. O Dr. Ricardo está esperando. A sala de reuniões era pequena. Uma mesa de vidro, 6 cadeiras de couro, um quadro horrível de paisagem na parede. E lá estavam eles, Marcelo e Daniela, sentados lado a lado. Meu filho levantou quando me viu. O rosto dele estava diferente, mais magro, olheiras profundas, barba por fazer, a camisa amarrotada. Daniela não levantou. Me encarou com aqueles olhos duros, frios, mas eu percebi algo que não tinha visto antes. Medo. Tinha medo ali também. Mãe. Marcelo começou, a voz tremendo. Bom dia. Minha voz saiu firme, neutra, nem calorosa nem fria. Profissional, doutor. Ricardo, um homem de uns 50 anos, terno azul marinho, bem cortado, óculos de grife, se levantou e estendeu a mão. Dona Sol, Dr. Valdir, obrigado por comparecerem. Por favor, sentem. Sentamos do lado oposto da mesa. Eu e Dr. Valdir de um lado, Marcelo, Daniela e Dr. Ricardo do outro. Como um ringue. Dr. Ricardo juntou as mãos na mesa, colocou aquele sorriso conciliador de quem faz isso todo dia. Bem, vamos direto ao ponto. Meus clientes me procuraram porque houve um mal-entendido familiar que acabou escalando de forma desnecessária. Eles reconhecem que houve erros de comunicação. Erros de comunicação? A voz do Dr. Valdir cortou como navalha. É assim que o senhor chama expulsar uma mulher de 64 anos, doente, com princípio de pneumonia, da própria casa? Dr. Ricardo piscou, desconcertado. Daniela bufou. Marcelo olhou para baixo. Doutor Valdir, vamos manter a civilidade. Civilidade é exatamente o que faltou quando seus clientes coagiram minha cliente a deixar a propriedade dela, registrada em nome dela, para instalar a sogra sem nenhuma autorização legal. Silêncio tenso. Dr. Ricardo pigarreou, ajeitou os óculos, tentou de novo. O que meus clientes gostariam de propor é um acordo de convivência. Dado que a casa tem 3 quartos, seria possível estabelecer uma divisão do imóvel, onde... Não. Minha voz saiu clara, firme. Todos olharam para mim. Mãe, pelo menos escuta. Marcelo tentou. Não, Marcelo. Não vou dividir minha casa. Não vou abrir mão de nada que é meu por direito. Daniela bateu a mão na mesa. A senhora é impossível. Tá vendo, Ricardo? Eu falei. Ela não quer acordo nenhum. Ela só quer nos ferrar. Daniela? Dr. Ricardo tentou acalmá-la, mas ela estava descontrolada. A gente só queria um lugar digno para minha mãe. Mas não, a senhora tem que ter a casa todinha para a senhora sozinha. Egoísta. Foi aí que Dr. Valdir abriu a pasta que tinha trazido. Calmamente, metodicamente, ele começou a tirar documentos e colocar na mesa, um por um. Já que a senhora menciona dignidade, Daniela, vamos falar sobre dignidade. Primeira folha. As conversas impressas. Estas são conversas entre você e sua mãe, planejando tirar a Dona Sol da casa. 3 semanas antes de executarem o plano. Tem até a parte onde vocês riem da possibilidade dela morrer de desgosto. A cor sumiu do rosto de Daniela. Marcelo pegou o papel, leu, ficou branco também. Daniela, você imprimiu isso? Por quê? Ela gaguejou. Eu não... Deve ser montagem. Montagem com carimbo de data e hora do seu próprio computador. Dr. Valdir arqueou a sobrancelha. Pode até pedir perícia se quiser. Segundo documento. As contas. Aqui temos as dívidas de vocês. 103 mil reais no total. Cartão de crédito, financiamento de carro, empréstimo pessoal, tudo vencido, tudo em vermelho. Dr. Ricardo pegou as contas, examinou, olhou para os clientes dele com reprovação. Vocês não me falaram disso. Marcelo escondeu o rosto nas mãos. Terceiro documento. E aqui, meu favorito. Documento do cartório mostrando que Daniela tentou, há 2 meses, verificar se a casa estava em nome de Marcelo. A atendente do cartório é conhecida do nosso escritório. Confirmou que Daniela ficou visivelmente chateada quando descobriu que não estava. Eu
Eu só queria verificar, Daniela gritou. Verificar 3 semanas antes de expulsar a dona da casa? Que coincidência! A sala ficou em silêncio absoluto. Até o ar-condicionado parecia ter parado de funcionar. Dr. Ricardo fechou a pasta dele, encostou na cadeira. Vocês me enganaram. Me fizeram acreditar que era uma disputa familiar simples. Isso aqui é tentativa de apropriação indébita de patrimônio mediante coação. Daniela começou a chorar. Aquele choro falso, teatral, que eu já conhecia tão bem. Eu só queria ajudar minha mãe. Ela tá numa situação difícil. Dr. Valdir colocou mais um papel na mesa. Sua mãe mora num apartamento próprio, quitado, de 2 quartos em Contagem. Conseguimos a informação em 15 minutos de pesquisa. Ela não tá sendo despejada. Nunca esteve. Daniela parou de chorar. Marcelo olhou para ela chocado. Você mentiu sobre sua mãe sendo despejada? Daniela, não foi assim. Eu exagerei um pouco para você entender a urgência. Você mentiu, Marcelo gritou levantando da cadeira. Eu nunca tinha visto meu filho gritar com ela. Dr. Ricardo levantou as mãos. Ok. Acho que essa reunião acabou. Claramente não há base para acordo nenhum. Vou ter que me retirar do caso. Não posso representar clientes que omitem informações cruciais. Ele pegou a pasta dele e saiu da sala sem olhar para trás. Ficamos ali. Eu, Dr. Valdir, Marcelo e Daniela. Daniela levantou, puxou a bolsa. Vamos, Marcelo. A gente não precisa ficar ouvindo essas acusações ridículas. Mas Marcelo não se moveu. Ele estava olhando para mim. Realmente olhando. Pela primeira vez em meses. Mãe, eu não sabia de tudo isso. Eu juro. A Daniela me disse que sua mãe estava sendo despejada, que era urgente, que a senhora podia ficar uns dias fora e a gente resolvia tudo depois. Eu achei que... Você achou que eu ia simplesmente aceitar? Minha voz saiu triste, cansada. Marcelo, você me colocou na rua, doente, à noite. Você nem se deu ao trabalho de ligar para saber se eu tinha chegado viva em algum lugar. Lágrimas começaram a descer pelo rosto dele. Eu sei. Eu fui um covarde, um filho horrível. Eu não mereço seu perdão. Não merece. Concordei, simples assim. Daniela puxou o braço dele. Marcelo, vamos! Ele soltou o braço dela bruscamente. Não, Daniela. Você mentiu. Para mim. Me manipulou. Me fez fazer a pior coisa da minha vida. Eu fiz isso por nós, pelas nossas dívidas. A gente precisa de dinheiro. Então a gente arruma um jeito honesto de conseguir dinheiro, não roubando da minha mãe. Ela olhou para ele com ódio puro. Você é fraco. Sempre foi. Por isso a gente tá nessa situação. E saiu, batendo a porta. Marcelo desabou na cadeira, chorando. Eu fiquei sentada, olhando para o meu filho destruído. Uma parte de mim queria levantar, abraçar ele, dizer que tudo ia ficar bem. Mas outra parte, a parte que tinha dormido naquele hotel horrível, tremendo de febre, a parte que tinha sido expulsa da própria casa, essa parte continuou sentada. Marcelo, você precisa resolver sua vida, suas dívidas, seu casamento, suas escolhas. E precisa fazer isso sozinho. Eu não vou te salvar dessa vez. Ele levantou o rosto, os olhos vermelhos. Eu sei, eu entendo. Mãe, será que um dia você consegue me perdoar? Levantei da cadeira. Dr. Valdir levantou junto comigo. Um dia, talvez, mas não hoje. Hoje eu só quero que você saia da minha frente. E se você ou sua esposa chegarem perto da minha casa sem minha autorização, eu chamo a polícia. Entendeu? Ele acenou, derrotado. Saímos daquela sala. Caminhamos pelo corredor até o elevador. Dentro dele, em silêncio, desci os 5 andares. Na rua, respirei fundo. O ar frio de julho entrou nos meus pulmões. Estava viva. Estava livre. Estava inteira. Dr. Valdir colocou a mão no meu ombro. Você foi perfeita, Sol. Perfeita. Sorri. Um sorriso cansado, mas real. Obrigada. Por tudo. Quer que eu te leve para casa? Não. Vou caminhar um pouco. Preciso limpar a cabeça. Nos despedimos ali. Caminhei pelas ruas do centro de Belo Horizonte. Passei pela Praça 7, pela feira de artesanato, pelo calçadão da Bahia. Observei as pessoas vivendo suas vidas, trabalhando, rindo, existindo. E pensei, eu também estou viva, também estou existindo. E pela primeira vez em muito tempo, estou fazendo isso nos meus próprios termos. Peguei um ônibus de volta para o Santa Sol. Cheguei em casa às 2 da tarde. Abri a porta.
O cheiro de casa me envolveu. Sentei no sofá da sala. Meu sofá, minha sala, minha casa. E finalmente deixei as lágrimas virem. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram de alívio, de libertação. Tinha acabado. Ou pelo menos, a pior parte tinha acabado. Agora eu só precisava aprender a viver com as cicatrizes. Agosto chegou com aquele frio cortante típico de Belo Horizonte. Mas dentro da minha casa estava quente. Eu tinha ligado o aquecedor à noite e acordava com a casa cheirando a café fresco todas as manhãs. Dona Lourdes me contava as novidades pela cerca do quintal quase todo dia. Sol, eles alugaram um apartamento minúsculo lá na Lagoinha. Um kitnet. Eu soube pela comadre da minha prima que mora lá perto. Lagoinha. Um dos bairros mais pobres da região. Longe do Santa Sol e suas casas arrumadas, suas árvores nas calçadas, sua paz. E o Marcelo? Conseguiu emprego novo? Dona Lourdes fez aquela cara de quem tem fofoca ruim. Conseguiu sim, mas é de entregador. Fica o dia inteiro de moto, chovendo ou fazendo sol, levando encomenda pra lá e pra cá. Ganha uma miséria. A Daniela também teve que arranjar emprego de caixa de supermercado. Trabalha até meia-noite. Não senti alegria com isso. Também não senti pena. Era só o que era. Consequências. 3 semanas depois daquele encontro no escritório, meu celular tocou. Era um número que eu reconheci, do condomínio onde a mãe de Daniela morava, em Contagem. Atendi. Sol? É a Geralda, a síndica daqui. A gente já se falou algumas vezes quando você vinha buscar o Marcelo aqui há uns anos. Oi, Geralda. Tudo bem? Sol, preciso te falar uma coisa. A Jussara, mãe da Daniela, tá espalhando que você expulsou ela da sua casa. Tá falando mal de você pra todo mundo aqui. Achei que você devia saber. Respirei fundo. Geralda, obrigada por me avisar, mas a verdade é que a Jussara nunca morou na minha casa. Ela tem apartamento próprio aí. Ficou na minha casa exatamente 4 dias até eu entrar com reintegração de posse. É o que eu imaginava, mas achei melhor te avisar. A mulher tá fazendo um escarcéu. Desliguei. Daniela e a mãe continuavam espalhando mentiras. Claro. Era mais fácil se fazer de vítima do que admitir que tentaram roubar a casa de uma idosa. Mas eu não ia perder meu tempo refutando fofoca. Quem precisava saber da verdade já sabia. Foi em setembro que as coisas começaram a realmente desmoronar para eles. Dona Lourdes apareceu na minha porta numa quinta-feira de manhã, ofegante. Sol, Sol! O carro do Marcelo foi levado pelo guincho. Ele não pagou as prestações. A financeira retomou o carro. O Corsa que eles tinham, aquele que Marcelo adorava, tinha sido levado. Agora ele ia fazer entregas com moto alugada, pagando diária. 1 semana depois, outra notícia. A Daniela tá processando o divórcio. Eu soube pela mulher que trabalha com ela no supermercado. Ela falou que o casamento não aguenta mais a pobreza, que casou com ele achando que iam ter vida boa e agora tão nessa miséria. Divórcio. Claro. Daniela não era o tipo de mulher que fica quando o dinheiro acaba. Ela tinha usado meu filho, manipulado ele, destruído a relação dele comigo e agora que as coisas estavam ruins, ela simplesmente ia embora. Eu devia sentir satisfação, mas só sentia vazio. Outubro trouxe chuvas fortes. Meu jardim floresceu. Rosas vermelhas que eu tinha plantado anos atrás finalmente deram flores. Sentei na varanda toda a tarde, tomando chá, olhando as flores balançarem com o vento. Foi num desses dias, numa terça-feira chuvosa, que a campainha tocou. Olhei pelo olho mágico. Marcelo. Ele estava encharcado, sem guarda-chuva, o cabelo pingando água, a roupa de trabalho molhada, o colete de entregador com o nome de uma empresa de motoboy. Hesitei. Minha mão no trinco da porta. Abri. Oi, mãe! A voz dele saiu pequena, envergonhada. Marcelo, o que você quer? Ele olhou para os próprios pés. Posso entrar? Tô encharcado. Só 5 minutos, por favor. Olhei para ele. Meu filho, magro, abatido, envelhecido. Não eram nem 4 meses desde que ele me expulsou dessa mesma porta e ele parecia ter envelhecido 10 anos. Abri mais a porta. Entra, mas tira o sapato e não senta no sofá molhado assim. Ele entrou, tirou o tênis velho e furado, ficou de meia no tapete da entrada. Peguei uma toalha velha do armário e joguei para ele. Seca esse cabelo. Vai pegar pneumonia. Ele secou a cabeça, o pescoço. Ficou ali, parado, sem saber o que fazer com as mãos.
Sentei no sofá. Não ofereci que ele sentasse. Fala. Ele engoliu seco. Mãe, eu vim pedir perdão. De novo. Eu sei que já pedi. Sei que não mereço. Mas preciso que a senhora saiba que eu acordo todo dia arrependido do que fiz. Todo dia. Silêncio. A Daniela me largou, pediu divórcio, disse que não aguentava mais viver na pobreza, que eu era um fracasso. E as palavras saíram mais duras do que eu pretendia, mas eram verdade. Ele balançou a cabeça concordando. Sou um fracasso como filho, como marido, como homem. Marcelo, por que você veio aqui? O que você quer de mim? Ele levantou os olhos vermelhos. Nada, não quero nada. Não vim pedir dinheiro, ou ajuda, ou lugar para morar. Vim só dizer que sinto muito, muito mesmo. E que eu entendo se a senhora nunca me perdoar. Eu entendo. Olhei para ele. Meu bebê. O menino que eu embalei. O menino que eu ensinei a andar, a ler, a ser gente. Ele tinha se tornado um homem fraco, um homem manipulável, um homem capaz de trair a própria mãe. Mas ainda era meu filho. Marcelo, eu vou te dizer uma coisa, e quero que você ouça bem. Ele acenou, atento. Você destruiu minha confiança, quebrou meu coração, me humilhou da pior forma possível. E não existe palavra, não existe desculpa que conserte isso. Lágrimas começaram a descer pelo rosto dele. Mas, continuei, você é meu filho, e uma mãe não deixa de amar o filho, mesmo quando ele comete atrocidades, mesmo quando ele não merece. Mãe, deixa eu terminar. Minha voz saiu firme. Ele calou. Eu não vou te perdoar agora. Talvez nunca perdoe completamente. Mas também não vou alimentar ódio. Não vou ficar desejando sua destruição. Você já está destruído o suficiente. As consequências das suas escolhas já te pegaram. Respirei fundo. O que eu vou fazer é seguir minha vida. Em paz, na minha casa, com as pessoas que me respeitam. E você vai seguir a sua. Vai aprender, com essa dor toda, a ser um homem melhor, a ter coluna, a não se deixar manipular, a honrar quem te ama. Eu vou, mãe. Eu juro que vou. Não jura nada pra mim. Prova, com tempo, com ações, com dignidade. Levantei do sofá, caminhei até ele. Agora vai embora. Vai trabalhar, vai pagar suas dívidas, vai construir sua vida de novo. E quando você tiver feito isso, quando você for capaz de olhar no espelho e ver um homem digno, aí talvez a gente consiga conversar de novo, como mãe e filho. Mas não agora. Ele acenou, enxugou as lágrimas. Obrigado, mãe, por não me odiar. Vai, Marcelo. Ele calçou o tênis molhado, devolveu a toalha e saiu. A chuva continuava caindo forte lá fora. Ele não tinha guarda-chuva. Montou numa moto alugada velha que estava estacionada na frente de casa e saiu. Fechei a porta. Encostei nela e chorei. Chorei pelo filho que eu perdi, pelo filho que eu achei que tinha criado, mas que não existia. Chorei pelo futuro que eu imaginei que a gente ia ter e que foi destruído. Mas também chorei de alívio, porque eu tinha olhado para ele, tinha visto a destruição e não tinha sentido prazer, não tinha sentido vingança completa, só tristeza. E isso significava que eu ainda era humana, que ainda era capaz de compaixão, mesmo com quem me machucou. Dona Lourdes bateu na porta meia hora depois com um pote de canjica quente. Viu Marcelo saindo daqui. Tá tudo bem? Tá, Lourdes. Tá tudo bem. Sentamos na cozinha, comendo canjica, conversando sobre amenidades, sobre as plantas, sobre o bingo de sexta, sobre a neta dela que tinha passado no vestibular. E eu percebi que era isso. Isso era ser feliz. Não era grande, não era espetacular. Era canjica quente numa tarde de chuva. Era ter uma amiga para conversar. Era ter uma casa quente e segura. Era ter dignidade. Novembro chegou com calor. Belo Horizonte tem essa mania de pular do frio pro calor em questão de dias. Tirei os aquecedores, guardei os cobertores, abri as janelas. Fiz uma viagem. Fui para a Serra da Canastra. Fiquei 5 dias numa pousada simples, andei por cachoeiras, comi queijo fresco, assisti ao pôr do sol nas montanhas. Voltei renovada. Foi em dezembro, 4 dias antes do Natal, que recebi uma carta. Pelo correio. Envelope simples, sem remetente. Abri. Era de Marcelo. A letra estava caprichada, como quando ele era criança e se esforçava para escrever bonito. Mãe, não sei se a senhora vai ler isso, mas preciso escrever. Quitei todas as dívidas.
Trabalhei que nem um condenado, 2 empregos, das 6 horas às 23 horas todo dia. Mas consegui. Não devo mais para ninguém. Me mudei de volta para o Santa Sol. Consegui alugar um apartamento pequenininho perto da sua casa. Não se preocupe, não vou te incomodar. Só queria estar perto, sabe? Comecei terapia. A psicóloga tá me ajudando a entender como eu deixei a Daniela me manipular, como eu fui fraco, como eu preciso construir minha própria identidade. Ainda trabalho de motoboy, mas agora comprei minha própria moto, quitada. E tô fazendo curso técnico de eletricista à noite. Quero ter uma profissão digna. A Daniela casou de novo, com um cara rico. Não sinto nada por ela, só alívio por ter acabado. Mãe, eu não tô te escrevendo esperando resposta. Não tô esperando perdão. Só quero que a senhora saiba que eu acordei. Tarde, eu sei, mas acordei. O homem que te expulsou de casa não existe mais. Eu matei ele. Agora eu sou outro. Tô tentando ser o homem que a senhora merecia ter criado. Feliz Natal, mãe. Te amo. Sempre vou te amar. Marcelo. Dobrei a carta com cuidado. Guardei numa gaveta. Não respondi. Ainda não era hora. Mas também não joguei fora. Porque perdão não é um momento. É um processo. E talvez um dia eu chegue lá. Hoje, 23 de dezembro, olho pela janela e vejo o Santa Sol decorado para Natal. Luzinhas coloridas nas casas. Árvores enfeitadas nas salas. Minha casa também está decorada. Uma árvore pequena na sala. Guirlanda na porta. Presépio na estante. Dona Lourdes vai passar o Natal comigo. A gente vai fazer peru, farofa, arroz à grega. Vai ser simples. Vai ser perfeito. Eu sobrevivi. Sobrevivi à traição, à humilhação, à dor. E não só sobrevivi. Venci. Minha casa continua sendo minha. Minha dignidade continua intacta. Minha paz foi reconquistada. Se tem uma coisa que eu aprendi nesses meses todos, é que respeito não se herda pelo sangue. Respeito se conquista. E se alguém, mesmo sendo seu filho, te desrespeita, você tem o direito de se afastar, de se proteger, de dizer não. Não é egoísmo, é sobrevivência. Não é crueldade, é justiça. E justiça, às vezes, dói, mas é necessária. Olho pro espelho. Vejo uma mulher de 64 anos, cabelos grisalhos, rugas ao redor dos olhos, mãos calejadas de tanto trabalhar. Mas vejo também algo mais. Vejo força, vejo dignidade, vejo uma sobrevivente. E sorrio, porque eu, Sol Campos, mereço esse sorriso. Mereço essa paz, mereço essa casa, mereço essa vida. E ninguém, nunca mais, vai tirar isso de mim. E você? O que faria no meu lugar? Conseguiria perdoar um filho que fez isso? Deixa nos comentários. E não esquece de se inscrever no canal e clicar no sininho para não perder as próximas histórias de dignidade e justiça.